Uma das maiores tendências que este 3 Atlas está gerando e sobre suas anomalias é o tema dos pulsos. O objeto interestelar está emitindo um tipo de sinal no espaço. Vamos ver até onde isso é verdade e que tipo de sinal esse objeto está enviando com suas 8, 9 anomalias. Pela velocidade, pelo tipo de material com que foi construído, pelo tamanho e uma série de outras coisas. Até pela órbita, isso fez com que, como já explicamos de várias formas, isso gerou não só a expectativa de que o objeto pudesse ser algo a mais, mas também como um mero fenômeno. Já é uma grande notícia, pelo menos super interessante. Os objetos observatórios têm determinado, sob diferentes observações, que essa luz parece gerar flashes repetitivos a partir do telescópio, localizado, por exemplo, na Índia. No Chile, separados por mais de 15 mil quilômetros, detectaram pulsos com padrão simétrico. A luz também poderia ser mais uma anomalia, e contamos as 2 anomalias, que são a questão dos supostos pulsos de sinal que supostamente envia e a questão do pulso de luz. Também seriam mais 2 anomalias, portanto, 10 anomalias. O padrão numérico é 8, 13, 8, 5, 13, 8, 8, 13, 8, 5, 13, 8. Foram detectados os pulsos. E isso, insisto, já visto de diferentes observatórios, isso pareceria então ser uma transmissão. Ou seja, numa espécie de sinal que tem relação com esses números. 8, 13, 8, 5, 13, 8 e assim sucessivamente se repete. Outro dos pontos que eles têm analisado e que não conseguem chegar a um acordo nesse assunto é nos detalhes, que estariam na faixa dos 420 Hz. Isso significaria a linha do hidrogênio, uma frequência associada por alguns cientistas a tentativas de comunicação interestelar. Outro tema que também chama de atenção é que os chamados pulsos regulares ou esse tipo de sinal também são gerados. Uma publicação científica, Science Alert, também publica ou fala sobre esses sinais. Desde julho, começou-se a observar e tentar detectar quais possíveis sinais de rádio eles tinham. Muitos desses objetos chegam a ter certos pulsos ou algum tipo de sinal, até mesmo de rádio, que é de origem natural, segundo afirmam. Mas aqui vamos a alguns detalhes que me parecem interessantes, publicados por essa revista e site científico, onde diz: o cometa 3 e Atlas foi detectado em 1º de julho e desde então tem gerado interesse, não só pela velocidade e trajetória, mas também por pulsos incomuns. Trata-se de um objeto interestelar confirmado, no qual possui um brilho que alguns acreditam ser próprio. E isso já geraria, então, uma expectativa de que poderia produzir esse brilho. Acredita-se que o tamanho pode estar entre 5 e 20 quilômetros. Alguns afirmam que esse tipo de pulsos pode ser gerado por um fenômeno natural, mas outros defendem a ideia de que o pulso poderia ser uma espécie de comunicação. Até agora, oficialmente, não há nenhum sinal emitido de comunicação. Confirme isso. Precisamos esclarecer isso, Não há uma chave de sinal confirmado, mas é isso. Esses supostos sinais seriam considerados como um fenômeno natural, mas por enquanto estão procurando sinais como radiofrequências que possam ser detectadas. No momento, os cientistas alertam que é preciso monitorar de forma rigorosa. Nesta animação, é possível explicar perfeitamente por que não. Porque esse fenômeno ele não é deixado de lado agora, ou seja, o objeto que está avançando. Em troca, vamos diminuir um pouco a imagem, não deste gráfico, para tentar mostrar um pouco e esclarecer por que, de repente, o fenômeno não é visível. Olhem, aí está, este é o Atlas. O que está aqui embaixo, sim, este aqui é o Atlas. Aqui está aqui está a Terra, aqui está o Sol. Claramente não, aqui está Marte, Então o fenômeno vai avançando. E isso seria, por exemplo, ali é onde esteve no dia 12 de setembro, Nesse ponto foi quando todos estávamos esperando que Marte se aproximasse, lembra? Bom, então aí vai 26 de setembro, 29 de setembro, 30 de setembro. Ele consegue se aproximar de Marte, mas reparem, onde está a Terra? Então consegue passar por Marte, mas a Terra está muito longe, Bom,
Então, passa por Marte. As sondas em Marte conseguem detectar e fotografar esse objeto, que por sinal já vai fazer um mês. E não mandaram as fotos. Os da National Aeronautics and Space Administration, as fotos que estão lá, deveriam ter detectado com muita clareza o fenômeno. E são várias as sondas, incluo até a China, e não mandaram nada. Enfim, esse é um ponto. Então estaríamos vendo o que está atrás do Sol, certo? Já está a Terra aqui em cima, está o atrás desse lado, e o Sol está nos tampando, né? Ainda está assim até agora, né? Então estamos muito longe disso, está do outro lado do Sol. O de outubro, esse é o dia 27 de outubro. Isso que estamos vendo, essa posição que estamos vendo aí, né? E desculpa, essa. E depois, no dia 29, já começa a aparecer, começa a sair depois do Sol ali, nessa altura, e continua avançando, e continua avançando, e continua avançando. E todo esse tempo, a Terra, reparem como, embora o Atlas vá se aproximando, certo? Diz, 19 de dezembro de 2025 será a distância mínima com a Terra nesse dia. A Terra, se vocês repararem, se aproximou. Embora o Atlas esteja se afastando, a Terra se aproxima por um lado, não é? Então vocês vão ouvir: ah, o Atlas chegou ao ponto mais próximo? Pois é, já viram como está na situação, né? Eu me afasto um pouquinho para ver de novo. O Atlas está seguindo seu caminho, mas a Terra se aproxima no dia 19. Aí está, dia 19. Qual é a distância mínima entre esses dois fenômenos? Entre a Terra e esse fenômeno, objeto, cometa, ou seja lá o que for? Então, esse ponto será o mais próximo, no dia 19 de dezembro, a distância mínima. E depois vai continuar se afastando, e a Terra, bem, vai continuar em seu movimento, né? E adeus, né? Continuarão observando o que der. Vai ser interessante continuar observando e comentando o que puder ser investigado agora. Outras coisas podem acontecer, como mudar de velocidade, quem sabe o quê? Bom, mas a essa altura isso aqui está sendo gravado no dia 27 de outubro, então não sabemos o que vai acontecer. Vamos lá, não se sabe. Vamos ter que esperar e ter mais informações depois sobre esse objeto. Isso foi compartilhado por sinal por Tansu Yagen no Twitter. E que então mostra claramente como está o movimento para ficar mais claro nesse assunto, né? Então, até agora não se vê uma confirmação de um sinal ou um pulso artificial. Os pulsos são interessantes? Poderia ter a ver com o tipo de gás que está saindo, poderia ter a ver com o material que está dentro, mas não se detecta um pulso que possa ser considerado artificial. Pelo menos não até agora, né? Alguns defendem que é preciso seguir analisando esse padrão numérico para compreendê-lo melhor. Talvez esse padrão numérico também seja artificial. Sobre isso, então, não se sabe, mas até agora não é reconhecido como um padrão artificial, certo? Esclarecendo esse ponto, vamos ver o que mais acontece, né? Já está prestes a sair além do Sol e poder observá-lo novamente. Vamos para outro assunto. Enquanto deixo aqui os relatórios para vocês, temos uma playlist que fala só do 13 Atlas caso queiram conferir. Vou deixar aqui também. Fiquem atentos ao que está acontecendo.